Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Começando a nossa primeira live da semana. Tudo certo com vocês? Olá, pessoal do Face. Olá, pessoal do Insta. Espero que estejam todos bem. Então, gente, só pra gente fazer um resumo, aliás, resumo não, um breve recado, né? Essa semana vão ter lives segunda, terça, quarta e quinta, às 18h03. E a partir de semana que vem, eu estou vendo a possibilidade de aumentar o número de lives, tá? Então, vamos ver se a gente consegue produzir mais conteúdo para ter mais lives para vocês. Boa noite, Felipe. Boa noite, Dori Edson. Tudo certo? Boa noite, Gabi. E aí, gente, eu vejo muita gente, sabe, preocupada assim, eu vou casar, onde é que será que eu vou morar? Tô doida pra comprar minha casa própria, sabe? Quero ter o meu cantinho, quero ter aquela minha segurança, sabe? A minha casa. E aí, isso aí eu escuto demais, gente. Eu tenho certeza que vocês também devem escutar por aí. Muita gente falando sobre a casa própria, sobre o sonho de conquistar a sua casa, né? De sair do aluguel ou de até nem entrar no aluguel. Só que aí eu percebo que poucas pessoas falam sobre os custos, sobre as dívidas que esse sonho da casa própria pode trazer. E é aí que mora o perigo, quando a gente não está olhando para esse lado de dívidas, tá? E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Hoje eu quero falar para vocês por que a gente só olha para o sonho, a gente não olha para as dívidas e como que vocês podem fazer para começar a mudar esse hábito, tá bom? E, gente, antes de começar o assunto, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, o meu nome é Bianca e aqui no meu perfil eu converso sobre maneiras de você usar o dinheiro de maneira consciente, de melhorar a sua relação com o dinheiro hoje. Porque eu acredito que para você ter dinheiro para realizar os seus sonhos, você não precisa cortar os seus gastos. Você precisa aprender a gastar melhor. Essa que é a grande diferença. E tudo que eu produzo aqui no perfil é para poder ajudar vocês a entender a diferença entre cortar gastos e gastar melhor. Que aí quando vocês aprendem isso, o jogo vira e vocês conseguem ver resultado financeiro na vida de vocês. Oi, Pietro, boa noite. Oi, o Antônio tá aí também, tudo certo, gente? Então, deixa eu ver uma água aqui. Então, vamos começar falando sobre o sonho da casa própria, que é um assunto, né, bem tenso. Muita gente tem dúvida sobre esse sonho. Aliás, eu acho que nem tem dúvida. Às vezes a gente se entrega de cabeça. Voltou. E aí, então, a gente nem pensa no sonho, né? A gente se entrega de cabeça e depois vai perceber se realmente... Ai, gente, voltou a conexão? Acho que voltou. Voltou. E aí a gente começa a perceber a diferença do sonho quando fica só na nossa cabeça e quando sai da nossa cabeça, quando a gente começa a palpar, né, o sonho. Então, gente, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: eu não sou contra a você sonhar com a sua casa própria. Eu não sou contra você idealizar, ter o seu cantinho, ter o seu espaço. Não, de maneira nenhuma. Mas para isso acontecer, é preciso não só olhar para o sonho, sabe? É preciso olhar para outra parte, para a parte dos custos, para a parte da dívida. O que isso pode trazer para você, sabe? Porque assim, quando a gente sonha, é maravilhoso. A gente começa a ficar motivado, né? Os sonhos, eles movem a gente. A gente começa a acordar com mais emoção, com mais vontade de correr atrás. Quando a gente não tem sonho, a nossa vida fica meio morna, né? A gente vai vivendo por viver. Então, é excelente e é obrigatório, eu acho que todo mundo ter um sonho na vida. Assim como ter o sonho da casa própria. Cada um com seus sonhos. Só que a gente precisa aprender a sonhar como adultos, sabe? E não sonhar como crianças. Mas o que você quer dizer com isso, Bianca? Eu quero dizer que é preciso tirar o sonho da cabeça, da imaginação e começar a colocar o sonho no papel, sabe? Mensurar aquele sonho, não só ficar na imaginação. É tipo assim, gente,
Eu escutei uma vez essa história e eu nunca mais esqueci essa analogia. Quando a gente vai fazer uma viagem de praia, a criança, quando ela vai fazer a viagem, ela tá empolgada com a viagem, né? E aí a criança tá pensando no quê? Ela tá pensando nos brinquedos que ela vai levar pra praia. Ela tá pensando na roupa que ela vai colocar, botar sunga, short. Ela tá pensando nas brincadeiras que ela vai fazer. Se a praia vai estar cheia, se não vai estar cheia. Se pode levar os amiguinhos dela, sabe? A única preocupação da criança é isso. É o sonho dela realizado. Ela se imagina lá. Só que o adulto não. Na hora de fazer o passeio pra praia, o adulto, ele não tá preocupado em levar os brinquedos das crianças, né? Ele tá mais preocupado em saber se o carro vai ter combustível para poder chegar até a praia. Se quando chegar na praia, ele vai ter dinheiro para poder pagar lá o flanelinha. Se vai ter pedágio no meio do caminho. Tudo isso ele tá pensando, né? Ele começa a avaliar se naquele percurso lá na praia, ele vai almoçar lá ou se vai levar comida de casa. Então tá vendo que o sonho do adulto, para tudo aquilo acontecer, para aquele dia maravilhoso de praia acontecer, ele precisa pensar de forma global, analisar todos os itens que estão ao redor, não só a parte boa, né? Todos os custos que estão ali inclusos. Então essa é a diferença do sonho só da criança e do sonho do adulto. O adulto, ele mensura o sonho, ele coloca o sonho no papel, né? E a criança não, ela só olha para a parte boa. E aí, quando você olha só para a parte boa do sonho, da sua vontade, você acaba sendo surpreendido pela parte ruim, porque você não tá olhando para ela, você esquece dela. E depois que o sonho é realizado, a parte ruim, ela vem te cobrar. As despesas daquele sonho, daquela sua realização, ela acontece, gente, porque tudo precisa de dinheiro, né? Então não dá para fugir disso. E aí, se você não pensa nessa parte, você acaba sendo prejudicado. Oi, Tamires, boa noite, Tamires, conseguiu vir. Suzana, que bom, gente, vocês estão aí. E aí, gente, antes da gente voltar, então, pro assunto da casa própria, que é o sonho dos brasileiros, eu quero só falar para vocês algumas definições que eu acho super importante nesse momento. Primeiro, eu queria te falar a definição de dívida. Gente, dívida é tudo aquilo que você compra, pode ser um produto ou um serviço que você não consegue pagar de imediato. Ou porque você não tem dinheiro, o dinheiro total, ou porque você preferiu não pagar por algum outro motivo. E aí você parcela. Então você adiantou aquele bem, né? Você tá levando para casa aquilo, só que você não tem dinheiro. E aí você tá devendo, confiaram em você e te adiantaram aquele bem, né? Só que você vai ter que parcelar aquilo aos poucos, no decorrer dos meses. Além disso, o que seria uma não dívida? A não dívida é quando você vai lá, compra alguma coisa, pagou, levou. Quitou tudo na mesma hora, não ficou nada pendente, tá? Aí, quando você tem dívida, essa dívida ela se divide em dois grupos. Eu tenho as dívidas controladas e eu tenho as dívidas não controladas. Quando você vai lá, financia um carro por 5 anos, você olhou a parcela do carro, vamos supor que a parcela ficou em R$100. Aí você olha o seu salário, eu ganho por mês R$2.000. Então, R$100 por mês cabe no meu orçamento, não vai me prejudicar. Então, você assumiu uma parcela de R$100 durante 5 anos. Ok, aquele valor, ele coube no seu orçamento. Você tem uma dívida de 5 anos, mas aquela dívida, naquele momento, ela está controlada, entre aspas. Porque aquela dívida, ela está contando com o seu salário, tá? Não pode esquecer disso. A partir do momento que você perde o seu salário, se você tiver apenas essa fonte de renda, aquela dívida, ela passa para o segundo grupo. Ela passa para o grupo das despesas, das dívidas não controladas, tá bom? Então, ela é controlada entre aspas. E aí, esse segundo grupo, que é o grupo das despesas descontroladas, são aquelas despesas que já passaram do nosso orçamento. Ou seja, não dá conta de pagar o nosso salário. E aí, no primeiro mês, você atrasa. Esse mês aqui eu não vou conseguir pagar a conta da Vivo, então vou deixar aqui atrasada. No mês que vem, você fala, esse mês eu vou pagar da Vivo para não cortar o serviço, né? Mas agora eu não vou pagar a escola do meu filho, pronto. Aí você fica se equilibrando, né? Mês a mês, paga uma conta, não paga outra. Fica naquela pendência ali, tentando esticar o seu salário para poder pagar todas as contas. Sendo que, na verdade, já saiu do controle aquilo ali. Porque as suas despesas, elas estão maiores do que a sua receita. O que é isso, gente? Tá saindo mais dinheiro do que tá entrando. Aí, a conta não fecha. Mas tá bom. Falei pra você, então, o que é dívida. Eu falei pra você o que não é dívida.
falei pra você as dívidas controladas e já falei pra você as dívidas não controladas, que são as dívidas que saem do nosso orçamento. Ah, uma outra coisa. Essas dívidas não controladas, gente, elas começam assim, né? Com atraso. Aí daqui a pouco você não paga, daqui a pouco o seu nome é negativado, ficam te ligando, cobrando. Bianca, você tá devendo, tem que pagar. Aí você começa a fugir do pessoal, né, dos credores. Ai, estão me ligando. Aí fica preocupada. O seu nome na praça fica sujo, você não consegue mais crédito. E aí a situação só tem duas. Ou você liga, aceita renegociar essa dívida e paga juros altos, ou senão você, olha, finge que a dívida não é sua e fala: devo, não nego e pago quando puder. Vai deixando a dívida ali. Porque é isso que acontece com as dívidas descontroladas. Elas saíram já do seu eixo e você não tem mais domínio sobre elas. E aí, gente, qual que é a grande questão quando você tem uma dívida, sendo ela controlada, como é o caso de um financiamento de carro ou de uma casa hoje? E o que essa dívida ela pode atrasar a sua jornada para você ser dona do seu dinheiro? Sabe o que acontece? É o seguinte, peraí que eu tô fugindo do meu roteiro. Voltei. Sabe o que acontece? Quando você tem dívidas, as suas dívidas, elas consomem a sua energia. Você fica com a sua saúde mental afetada, porque você começa a ter preocupações que antes você não tinha. Sabe quando você fica preocupado, quando houve aquele burburinho lá na sua empresa, falando assim, ih, parece que vai rolar uma demissão aí. A primeira coisa que você pensa é o quê? Gente, eu não posso ser demitido, pelo amor de Deus. Eu acabei de assumir um financiamento de uma casa. Não, nem pensar. E aí, você fica naquela angústia. Aí você vai pra casa, fala com a esposa ou com o marido, já fica preocupado. Aí transfere a preocupação pra esposa. E aí, as crianças querem brincar. Você desconta nas crianças, tá? Porque você tá ali, olha, tenso. Ai, não sei se vou ser mandado embora, se eu não vou. Aquela angústia te consumindo. E a sua saúde mental tá sendo afetada por uma hipótese. Aquilo nem aconteceu ainda. Mas porque você sabe que se acontecer, a sua vida já está acabada, tá vendo? Porque você assumiu aquela dívida de 20 anos numa casa, ou de 5 anos num carro, não sei. E aí você começa a ficar preocupado. Aí acaba afetando seus filhos, a sua família, a sua saúde. Você fica estressado, você fica tenso. E aí toda a sua energia, ó, fica lá embaixo. O seu foco, que deveria ser pro seu trabalho, pra sua família, pros seus amigos, ele tá focado para você tentar resolver essa questão da dívida, que ainda nem é uma dívida. Tá vendo? E aí, gente, quando você começa a ser dono do seu dinheiro, o que é ser dono do seu dinheiro, Bianca? É você fazer escolhas certas, escolhas que vão te levar para você chegar mais perto do seu objetivo. Porque o seu objetivo é o quê? É você ter uma qualidade de vida, é você ter dinheiro para poder sair com a sua família, é você não se preocupar com as contas, porque hoje o seu dinheiro paga todas as suas contas. É isso que todo mundo quer. Então é essa jornada que você precisa estar caminhando para poder chegar nesse nível. E quando você tem uma dívida muito grande, quando você paga juros, sabe? Porque o financiamento, gente, ele tem juros. Às vezes, a gente se esquece um pouco disso, né? Porque a gente olha, sabe? A gente olha só na parte da parcela. Ah, a parcela coube no meu orçamento, então tá ok. Eu vou aceitar esse financiamento. Só que aí pode ser que aquilo multiplicado, aliás, pode ser não, tenho certeza. Se você pegar as parcelas do seu financiamento da casa, do carro e multiplicar por meses, você vai ver que os juros vai ser muito grande, que o valor que você paga é muito alto. Então, assim, são escolhas erradas te afastando do seu objetivo e escolhas certas te levando para mais perto do seu objetivo. Mas aí, Bianca, qual que é o problema, então? Qual que é a questão? Que eu quero financiar a minha casa, se eu vou ser dono da minha casa, eu tô pagando por um bem que vai ser meu. Tenho certeza que você aí pensou isso agora, né? Porque eu escuto demais essa questão. E olha só, quando você pensa dessa maneira, realmente você está certo. Você está pagando por um bem que um dia, escutou bem? Um dia vai ser seu, porque hoje não é seu ainda.
você está pagando aos poucos. E pode ser que demore 20, 30 anos, 15 anos. E durante todo esse período, a sua casa, ela é do banco, ela não é sua. E você não tem um controle sobre isso, a não ser que você tenha o dinheiro para poder pagar isso à vista. Se você não tem esse dinheiro ainda, infelizmente, você tem uma dívida. E aí você precisa estar todo mês pagando e o banco que é o dono da sua casa, não você. E aí, me fala qual que é a garantia que você tem que durante esse tempo que você está pagando essa casa, durante 20 anos, você vai ter o salário que você tem hoje. Qual a garantia que você tem? O seu empregador falou para você, olha, eu te garanto durante 20 anos seu emprego aqui. Fica tranquilo que esse financiamento que você fez da sua casa, ó, tá ok. Ele te garantiu isso? Acho que não, né? Será que o governador, aliás, o presidente, o Bolsonaro, chegou para você e falou assim, olha, pode pegar um financiamento que eu garanto para você aqui uma economia estável, está tudo sob controle. Ele falou isso? Não, ele não pode prometer isso. E o seu corpo? Será que ele chegou para você e garantiu para você 20 anos, ó, assume lá o financiamento que aqui, ó, tá tudo certo. A gente não vai ficar doente, a gente não vai ter invalidez. Você tem certeza disso? A gente não tem certeza de nada. Todas essas variáveis que eu acabei de citar agora, gente, são coisas que estão fora do nosso controle. A gente não controla a nossa saúde, a gente não controla o nosso salário, a gente não sabe se nosso emprego vai estar daqui a algum tempo. A gente não sabe se a economia vai estar favorável para o financiamento ou desfavorável. Então, tudo isso está fora do nosso controle. E por isso que um financiamento durante um prazo muito longo, de 20 anos, por exemplo, é uma coisa que está fora totalmente do seu controle, sabe? É você assumir uma parcela e tem casos, gente, eu conheço pessoas que assumiram parcelas muito altas, parcelas que comprometem cerca de 50% do seu salário. E aí a coisa piorou ainda. Imagina você ficar durante 20 anos com aquele valor comprometido do seu salário. Você viver aquela vida, sabe, apertada, sabendo que tem que pagar o financiamento, porque se você não pagar, você perdeu aquele bem. Gente, essa que é a realidade de um financiamento. Então, tá vendo a diferença de você pegar um sonho e começar a analisar todas as consequências, todas as variáveis que estão ao redor do sonho, como um adulto faz, e quando você só sonha, eu quero uma casa, vou lá, compro a casa e pouco me importo com as consequências da casa, se eu vou ter conta, se eu vou ter condições físicas para poder pagar todas as parcelas, se os juros não vão tirar dinheiro do meu bolso de uma maneira desproporcional. Tá vendo? Essa aqui é a grande diferença entre você assumir, sabe, o posto de dono do seu dinheiro e assumir as consequências que vão ser benéficas para você do que consequências que vão tirar dinheiro do seu bolso. Então, gente, eu não sou contra de maneira alguma a você ter o sonho da casa própria. Não sou contra. O que não pode acontecer é esse sonho ficar só na sua imaginação e você colocar em prática sem ter noção das consequências, do impacto financeiro que esse sonho vai fazer na sua vida, tá? E aí, eu quero até compartilhar com vocês um exemplo que aconteceu com uma amiga minha relacionada à casa financiada, tá? Peraí. Eu tenho uma amiga minha que ela comprou uma casa financiada, ela e o marido dela, e a casa era mais ou menos uma parcela bem alta, tá? Na época ela me falou que era um valor alto e comprometia grande parte do salário dos dois, do casal. Só que aí, de repente, eles perderam o emprego, tá? Aconteceu dos dois ficarem desempregados e aí já conseguirem mais continuar pagando as parcelas da casa. Isso, gente, foi recente, tá bom? Foi no ano passado que aconteceu isso. E aí, tudo bem. Eles foram lá, chegaram na parte, no órgão, né, que financia a casa, no banco, e aí pediram pra suspender o parcelamento. Olha, a gente não tem mais condições de pagar, a gente ficou desempregado, e a gente precisa, então, suspender o parcelamento, a gente quer saber o valor da dívida. Que eles pensaram na possibilidade até de pegar emprestado dinheiro para poder quitar essa dívida. E aí, eles foram surpresos com a seguinte informação. Eles pagaram durante 3 anos o financiamento de uma casa e descobriram depois de 3 anos que a dívida deles continuava a mesma. E sabe por que isso aconteceu? Porque esses 3 anos eram referentes a juros do financiamento deles. Gente, isso é totalmente abusivo. Olha só.
Você ficar 3 anos pagando uma parcela todo mês do seu salário e aí você descobrir que a sua dívida continua a mesma, porque tudo aquilo era juros. E tudo aquilo poderia ter sido evitado se você pegasse aquele dinheiro e soubesse usar de maneira benéfica para você. Tá vendo como que é triste quando você não consegue perceber a enrascada que você está se metendo? Quando você vai lá e sonha sem se preocupar com o valor daquele sonho, sem se preocupar com as consequências que o sonho da casa própria pode trazer para você? Então, e esse caso que eu trouxe para vocês agora é um caso verídico. Isso aconteceu. E aí essa pessoa, ela perdeu a casa porque ela não tinha mais condições de pagar a casa dela, tá? Ficou um valor alto, ela perdeu o emprego, o marido perdeu o emprego, eles não tinham mais condições de pagar. E aquele dinheiro que eles pagaram de juros, gente, foi perdido. Foi dinheiro jogado fora. E sendo que durante 3 anos, se eles tivessem pagado o aluguel de uma casa, que no caso era metade do valor que eles pagavam, tá? Vamos supor, eles pagavam R$2.000 parcelas do financiamento. Se eles tivessem pagado o aluguel de R$1.000, que era o valor do aluguel do condomínio onde eles moravam, pelo menos eles tinham R$1.000 guardado, né? Todo mês, durante 3 anos. E aí já era um dinheiro bom, 36 mil, sem contar os juros. Só que não, eles pagaram o financiamento e hoje eles não têm mais a casa, porque tudo isso foi convertido de juros. Então tá vendo como que acontece quando você começa a não usar os juros ao seu favor. Quando você se mete em um financiamento de longo prazo, quando você não se preocupa com as parcelas que você vai assumir, você está só olhando para o presente. E aí você começa a usar os juros contra você, sabe? É igual você participar de um jogo de futebol e você fazer gol contra. Porque os juros, ele é um gol contra. E aí quando você organiza a sua vida, quando você começa a ter noção de quanto você gasta, do que você pode realmente assumir de parcela, você começa a fazer gol a favor, pontos para você, porque você começa a ganhar os juros, né? Os juros trabalhando ao seu favor e não o contrário, tá? E aí, gente, eu sei que muita gente fala assim: ah, Bianca, mas eu não me importo com juros, eu não me importo de pagar juros, tanto que no final eu vou ter minha casa lá, né? Eu vou ter o meu bem, então não me importo. E aí eu te pergunto, você não se importa de pegar o dinheiro e de rasgar o dinheiro? Você não se importa de jogar dinheiro no lixo? Porque é isso que acontece quando você está pagando juros. E quando você para pensar, você acha que não. Ah, eu não consigo pensar dessa forma, Bianca, que eu estou rasgando dinheiro. É porque você não vê o dinheiro, né, sendo jogado no lixo. O dinheiro, ele só é debitado da sua conta. Então, dessa maneira, você não tem essa noção de perda. Mas quando você pega o dinheiro e quando você está comprando uma casa de R$300 mil e você paga uma casa de R$700 mil, que é isso que acontece quando você financia um imóvel, o resto do dinheiro, a diferença entre os 200 mil que eu falei, né, e os 700, que foram pagos através de juros, é dinheiro que você está, olha, jogando fora. É um dinheiro que poderia estar sendo usado para o seu prazer, para o prazer da sua família, para a sua qualidade de vida. Era um dinheiro que você poderia estar usando até para poder estar comprando a sua casa, sabe? Mas usando um outro caminho, não esse caminho dos juros, usando o caminho do dinheiro ao seu favor. Essa que é a grande diferença. E aí também eu escuto a seguinte coisa: ah, Bianca, mas eu não me importo, tá, de ter o financiamento, porque no final eu tenho a segurança da minha casa, aquilo é meu. Gente, a casa só é sua, como eu falei no começo da live, quando você termina de pagar o financiamento. Se você fez o financiamento durante 20 anos ou 30 anos, você vai demorar esse tempo todo para ser dono da sua casa. Antes disso, a casa não é sua e você não tem nenhuma segurança disso. Basta você atrasar 3 parcelas, tá, do seu financiamento que você perde a sua casa. Então, segurança zero. Você não é dono desse imóvel. O imóvel só é seu quando você terminar de pagar. E para isso acontecer, vai ter que demorar o tempo todo do parcelamento. Então, olha, isso aí é muito perigoso. E também tem gente que fala o seguinte: ah, mas o imóvel, ele pode se valorizar. Eu posso comprar ele aqui, olha, por tantos reais. Daqui a um tempo, ele tá valendo muito mais. Tudo bem, tá, eu até aceito. Pode ser, olha que eu falei, pode ser que o imóvel seja valorizado. Sei lá, de repente resolvem construir um shopping. Eu tenho uma amiga minha que mora aqui no Rio,
que ela deu essa sorte, gente. Construíram um shopping do lado do apartamento dela, sabe? E ela teve o imóvel valorizado. Mas eu não conheço mais ninguém que aconteceu isso. Então, assim, é uma hipótese bem pequena de ter uma valorização enorme. É pequena. Assim como você corre o risco de repente, construir alguma coisa perto da sua casa que vai desvalorizar o seu imóvel. Imagina se construírem uma creche. Ninguém vai querer morar do lado de creche. Criança falando o tempo todo, barulho. Ó, o imóvel fica desvalorizado, gente. Aconteceu comigo. Eu tava tentando alugar um imóvel aqui no meu bairro e eu fui num lugar que tava até um preço razoável, sabe? Eu achei estranho, porque a rua era boa, a localização era excelente, sabe? Era seguro. E aí eu fui lá visitar. Não deu outra. Quando eu cheguei no imóvel, a janela da sala, ela ficava de frente. O imóvel era no segundo andar. A janela, ela ficava de frente para uma creche. E aí ficava no pátio da creche. Tinha muita criança ali brincando, conversando. Eu falei, gente, por isso que esse imóvel está barato, tá vendo? Porque ninguém quer ficar perto de barulho, ainda mais se você gosta de dormir cedo. Então, assim, são coisas que estão valorizando o seu imóvel, assim como tem coisas que podem desvalorizar o seu imóvel. E sobre isso, você não tem nenhum controle. A Raquel tá falando que tô pagando o meu há 10 anos e continuo devendo quase o valor total ainda. É isso que acontece, Raquel. Foi como eu falei em relação a essa minha conhecida, que ela, quando ela percebeu que o imóvel dela, depois de 3 anos, gente, ela estava ainda devendo o mesmo valor, porque os 3 anos que ela pagou na parcela foram só para quitar os juros. Olha só, ela ficou muito triste, porque ela não tinha ideia disso. Ela ficou muito, muito decepcionada. Então, esse é um grande risco quando a gente assume um parcelamento muito alto e, assim, por um prazo muito longo, sabe? É um risco demais. E aí, peraí. E a Gabi tá falando que nada mais triste do que receber a ordem de despejo. Com certeza, ainda tem esse lado de quando você tá pagando o financiamento, de repente você não dá conta de pagar, ou porque foi mandado embora, ou porque o seu salário reduziu, pode acontecer, né? Qualquer imprevisto que acontece na sua vida, e aí você corre o risco de ser despejada da sua casa. E isso é horrível, uma coisa que, assim, eu não desejo pra ninguém. Eu nunca passei por essa sensação, mas deve ser uma sensação complicada, né? Então, gente, olha só, quando você tá numa corrida de carro, imagina uma corrida de carro, e aí, quando você tem os juros trabalhando pra você, sabe? Quando você aprende a organizar as suas finanças, quando você aprende a colocar o seu sonho no papel, a mensurar as consequências, tudo isso que eu ensino pra vocês aqui, você começa a ligar aquele turbo, sabe? Aquele turbo da corrida, e aí o seu carro, ó, acelera. Agora, quando você tá usando seu dinheiro de forma errada, quando você não planeja a sua vida financeira, quando você paga juros, quando você atrasa a conta, paga multa, quando você, olha, acha que você tem um pensamento que pagar juros está tudo bem, que é um pensamento totalmente contrário de quem quer ser dono do seu dinheiro, quando isso acontece, o seu carro lá na corrida, ele tá parando para poder trocar o pneu. Então, você tá sendo atrasado. Todo mundo da corrida, ó, tá indo embora. E você tá ali, ó, parando para trocar o pneu, para mudar o combustível. Então, o seu destino tá ficando cada vez mais longe, porque você para o tempo todo. E é isso que acontece. Então, assim, eu quero que você perceba o seguinte: a dívida, ela atrasa o seu destino. E quando você organiza a sua vida, quando você não tem dívida, quando você aprende a dominar, né, o seu dinheiro, a sua vida financeira e colocar o dinheiro ao seu favor, aí você está sendo impulsionado para poder chegar no seu objetivo, que é ter uma qualidade de vida, que é sim comprar a sua casa, se você quiser, que é comprar o seu carro, mas não de uma forma através de dívida, de uma forma que você controle, ou pagando à vista, sabe? Porque aí as coisas ficam muito mais fáceis para você. Sendo que uma coisa, gente, eu quero até falar sobre o caso da Iriene, porque eu estava conversando com ela no privado, e quando eu falei sobre esse assunto da live, quando eu anunciei que eu ia fazer a live de hoje, ela veio conversar comigo e ela me contou o caso dela. Então é o seguinte, eu acho que o imóvel, sim, quando você assume uma parcela alta, quando você assume um prazo muito longo, é uma dívida ruim e te afasta do seu objetivo financeiro, que é o nosso objetivo, né? Só que quando você
conhece algumas exceções, se começa a achar que, será que é possível pra mim? E olha, esse caso que eu vou te contar agora, o caso da Ariane, é uma exceção em milhares, sabe? Ela me contou que ela conseguiu fazer um financiamento com uma parcela bem baixinha. Eu nem sei se ela tá aqui. Eu acho que eu vi ela entrando, não sei. Ela me contou que os juros era bem baixo e que essa parcela não compromete nada a renda dela, sabe? Que o tipo que ela conseguiu de financiamento foi muito acessível, muito fácil para ela, e que foi uma oportunidade que nem existe mais no mercado. Então, assim, nesse caso, no caso específico da Ariane, foi bom para ela e ela conseguiu ter vantagem na compra daquele imóvel. Só que em cerca de 90% dos casos, gente, aliás, eu arrisco dizer que até mais, a compra do imóvel é uma coisa bem complicada e é uma coisa assim que, se você não souber fazer, você vai se dar mal, porque os juros é muito alto e o tempo que você está pagando isso é longo demais e as variáveis que estão ao redor, você não tem controle sobre isso. Ah, Ariane apareceu. Então, eu falando de você, Ariane, que aí ela teve um caso específico, isolado, que ela conseguiu ter sorte nisso. Mas, gente, na maioria das vezes, a opção de um imóvel financiado pode ser uma opção muito ruim, tá? E aí, eu quero terminar a live de hoje dando, assim, uma dica prática pra vocês, uma dica que eu passo pro pessoal que faz o curso comigo, pro pessoal que me acompanha na jornada Seja Dono do Seu Dinheiro. Gente, sonhos a gente não esquece, sonhos a gente não abandona porque tá difícil, porque parece uma coisa impossível de acontecer. Então, se você tem a vontade de ter a sua casa própria, Bianca, eu quero a minha casa, eu não abro mão de ter minha casa própria. Jamais eu vou falar pra você abrir mão desse sonho. Muito pelo contrário. Eu só quero te mostrar que existe uma outra maneira de você chegar nesse sonho. Porque é isso que eu explico pros meus alunos. Eu vou te mostrar que o destino da sua casa vai ser o mesmo. O destino vai ser o mesmo. A casa própria vai continuar sendo sua. Só que quando você está financiando a casa, você está indo por um caminho. Quando você aprende a organizar as suas finanças, a juntar o seu dinheirinho, investir e multiplicar o seu dinheiro, eu te mostro um outro caminho. E esse outro caminho, ele é mais fácil, ele é mais vantajoso para você, você pode chegar mais rápido, sabe? Que aí você aprende a colocar o dinheiro para trabalhar ao seu favor. Então, quando você tem um sonho, eu quero uma casa própria, o que você tem que fazer? O que eu falo pro pessoal que faz o curso comigo? Quanto que é a casa? Bianca, a minha casa custa, que eu quero comprar, né? A minha casa eu vou comprar, não é minha ainda. Custa 300 mil reais. Então, você vai pegar lá os 300 mil reais, vai escrever, eu quero uma casa de 300 mil reais. Quanto que eu posso pagar por mês? Eu posso pagar 200 reais. Então, eu vou tirar todo mês aqui do meu salário, 200 reais, e vou pegar esse dinheiro e vou investir esse dinheiro no investimento. Aí eu vou te ajudar no investimento. Olha, vamos lá, qual investimento é melhor para você? Vou te explicar, renda fixa, renda variável, um pré-fixado, um pós-fixado, tudo isso eu ensino para vocês. E aí, de repente, você fala assim, Bianca, esse valor aqui, eu acho que eu posso juntar mais. Eu acho que eu posso juntar 250. Então, aquele prazo, com 200 ia demorar 10 anos. Então, com 250 vai demorar 8 anos. E aí você começa a tirar da imaginação a sua casa própria e colocar para o papel. Então, você sabe que se você juntar 250 reais por mês durante tanto tempo, você vai ter a sua casa própria. E aí você não vai precisar pagar 700 mil por uma casa que vale 300 mil reais. Muito pelo contrário, se a casa vale 300 mil reais, você vai ter o dinheiro à vista e você vai conseguir barganhar um descontinho ainda. Porque você sabe, né? Aquele pessoal que tem lá o dinheiro à vista, tudo que eu tenho, eu compro à vista. Eu vou lá, à vista é quanto? Dá um descontinho. Porque dinheiro na mão, gente, a pessoa manda. Quem tem dinheiro, manda. E aí, o desconto sempre acontece. Então, tá vendo a diferença quando você é dono do seu dinheiro? Quando você não é dono, quando você financia uma casa, você paga juros, você fica preocupado, tenso, tá ali, meu Deus, será que eu vou dar conta de pagar isso? Será que eu não vou? E aí fica aquele anos e anos, 20 anos preocupado se vai ter um emprego lá. Então, ninguém merece isso. Você precisa controlar a sua vida financeira, você precisa controlar o seu dinheiro. E para isso acontecer, eu posso te ajudar, eu posso te mostrar, sabe, o caminho, as ferramentas para você conseguir. Então,
Anota essa dica. O sonho que você quer tem que ir pro papel. Você tem que sonhar igual adulto. Não se sonha como criança. A criança só foca no sonho, né? Ela só quer a parte boa. O adulto não. Ele olha a parte boa, que é aquela parte que todo mundo quer, mas ele olha as consequências. Ele olha as variáveis. O que eu preciso fazer para ter esse sonho palpável? Qual o valor que eu preciso demandar? O que eu preciso me esforçar aqui? Eu vou colocar um pouco de dinheiro aqui, eu vou aprender um pouco de investimento lá com a Bianca, eu vou render mais o meu dinheiro, eu vou economizar aqui nessa conta de água, porque a Bianca já me ensinou que eu posso economizar, sabe? Aqui no meu feed eu posto dicas diárias para você economizar com água, com luz, para você economizar no mercado, porque tudo isso vai te ajudar, são passinhos que você vai, sabe, caminhando para chegar mais perto do seu objetivo. Porque uma vida realizada, uma qualidade de vida, gente, ela não é só você ficar, sabe assim, economizando, cortando gastos. Não, eu não corto gastos. Uma coisa que me dá prazer, eu deixo. Eu só sei gastar o meu dinheiro de uma maneira correta. E todo mundo que aprende comigo, todo mundo que faz o curso, que tá lá do meu lado, que segue o meu perfil, aprende a gastar o seu dinheiro de uma maneira correta. Você não vai cortar os seus gastos, você vai gastar melhor. Aprender a gastar, que é isso que a gente não sabe ainda, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Só relembrando que amanhã, às 18h03, vamos ter a nossa segunda live da semana e quinta-feira, às 18h03, a última live dessa semana. E a partir de semana que vem, eu vou tentar fazer mais dias de lives, tá? Ainda não sei. Vou ver se eu vou conseguir para começar a fazer mais ou menos 5 lives na semana, tá bom, gente? Beijo pra vocês. Muito obrigada por todos comparecerem. Até amanhã. E espero que vocês comecem a pensar um pouquinho antes, tá? Sobre os sonhos, porque sonho a gente tem que, colocar no papel e tirar do campo da abstração, porque é assim que o sonho acontece. Foi assim que eu consegui comprar tudo que eu queria, porque eu comecei a botar, sabe, no papel. Gostou, Felipe? Borela, boa noite. Antônio, porque é assim que a gente faz. Quando eu quis comprar meu carro, quando eu quis comprar minha casa, quando eu quis até me mudar, sabe? Eu queria sair da casa da minha mãe. E aí eu queria morar com meu marido, né? De querer morar juntos. Antes de me mudar, eu falei assim, olha, deixa eu sentar aqui com meu marido. Vamos lá, vamos anotar aqui quais serão as nossas despesas. Porque é legal, né? Você querer se mudar, eu vou ter minha casa, vou realizar meu sonho de morar com meu marido. Mas calma aí, eu sou muito realista. Vamos aqui anotar quanto que a gente ganha. Quanto que vai ser a despesa? A gente pode pagar esse aluguel? Pode, não pode? Então, assim, o meu sonho, ele foi no papel. Eu apresentei aqui meu papel pro meu marido, né? Olha aqui, ó, isso. A gente vai ter esses gastos aqui. Ele, então tá, a gente pode. Porque se você só se muda, só pensa no sonho, no oba-oba, depois de 2 meses, 3 meses, você cai na realidade, você percebe que você não pode bancar aquela vida, que aquele aluguel é muito alto pra você, que aquele carro é muito luxuoso pra você, porque você não colocou no papel, você não mensurou as consequências, você foi bobinho, você ficou sendo a criança no sonho, sabe? Só olhou a parte boa, a praia, a diversão. Você esqueceu de se preocupar com o pedágio, com o combustível do carro, e tudo isso, gente, faz parte do sonho. Pro sonho se tornar real, ele não é só a parte boa, você precisa se preocupar com o todo. E é o todo que faz a diferença. Então é isso que divide a pessoa que realiza o seu sonho do que a pessoa que fica só imaginando, tá? Tchau, gente. Boa noite. Beijos.